bastante conhecido de todos nós, que é sobre uma mulher, que é conhecida como uma mulher adúltera. Uma mulher que foi pega no ato de adultério, certo? Jesus, ele vinha apregoando a palavra por vários locais, e muitos dos seus acusadores, muitas pessoas olhavam para Jesus e não criam que ele era o Messias, que ele era um profeta, que ele vinha da parte de Deus, até porque Jesus vinha condenar aqueles fariseus, aqueles homens, que eram homens religiosos, que pregavam ali a lei, mas não viviam ela, eram homens hipócritas. Amém? E a palavra vai dizer aqui no capítulo 7, que aqueles homens já vinham tramando contra Jesus. Eles queriam uma falha, eles queriam um erro. Eles mandaram soldados ir lá para prenderem Jesus. Só que quando aqueles soldados chegam e eles vejam Jesus pregando a palavra, aqueles homens não conseguem prender Jesus. Aqueles homens vão chegar diante dos fariseus e vão falar: não dá para prender ele, porque ele fala diferente, tem alguma coisa diferente nele, a qual nós sentimos paz, a qual nós sentimos seguro, protegido, alguém a qual nós confiamos. E a palavra vai dizer em João capítulo 1, então Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele voltou ao templo, e todo o povo se achegava ao seu redor. Então ele se assentou e lhe ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçando-a a ficar em pé no meio de todos. Aquela mulher, ela foi pega em adultério. Levítico capítulo 20, versículo 10 diz que se um homem for pego com uma mulher em adultério, eles tinham que morrer na pedra dos dois. Não era só um, era os dois. Teriam que morrer segundo a lei. E eles chegam ali com aquela mulher, e cadê o homem? Não estava ali. Eles queriam ver Jesus quebrar a lei romana, porque Jesus não poderia mandar matar alguém, só os romanos poderiam. E outros judeus queriam que ele errasse, queriam ver um erro dele, queria que ele dizer não. Aquela mulher ali, ela precisava da misericórdia, do amor de Jesus, ela precisava da graça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém? Se só cobiçares com teu olho e desejares, já cometeu adultério. O pecado é pecado, a gente não pode brincar com o pecado. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o seu fim é um fim de morte. Meu Deus. Nós sabemos que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se eu plantar na carne, eu vou colher na carne. E tem um tempo de você plantar e um tempo de colher. E se você plantou algo, se eu vou aqui, eu vou plantar laranja, eu vou colher laranja. Eu não vou colher maçã. Então, pecado é pecado. E o pecado, ele precisa do quê, irmão? Da misericórdia, do perdão. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos colocar dentro do nosso coração que aquilo a qual nós cometemos é errado. E nós não podemos ir, porque uma hora, tem um amigo meu que ele fala assim mesmo, ele fala que o cavalo toda vez passa, e toda vez o escape é quando tu segura no rabo dele. Mas uma hora tu não pode, tu pode tentar e não conseguir.
Ontem nós estávamos lá na célula e nós estávamos falando de senha, brincando, né, sobre a questão de todo mundo ter uma senha. Tem ou não tem? Sim. Todo mundo tem uma senha. A qualquer hora Jesus ele pode te chamar. A vida ela é um sopro. Amém? Aquela mulher ali, ela estava tendo, ela vai ter a maior oportunidade da vida dela. Aquela mulher, quando ela é colocada diante de Jesus, ela vai ter o maior milagre que se pode ter. É o perdão de Jesus. Ela estava à beira da morte. Imagina aquela mulher sendo arrastada. Mulher já era no Antigo Testamento, era uma coisa, no Novo também nessa época ainda era, a mulher era muito oprimida. Tem um texto lá em Salmos que fala que a mulher ela só servia pular para casa, ser submissa total ao seu marido. Imagina essa mulher agora sendo, o texto não diz como era a vida dela, se ela necessitava, o que ela estava fazendo, se ela estava se prostituindo ou algo assim. O texto não vai dizer, só diz que ela estava em adultério. Eu não sei se ela era casada ou o homem que ela vivia era casado, mas ela precisava da misericórdia e do amor do Senhor. Ela precisava sair daquela vida porque ela estava prestes à morte. Lá vem a mulher, estava em pecado, estava. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos, nós erramos, mas nós necessitamos nos arrepender, necessitamos se colocar diante do Senhor, para que o Senhor venha cuidar e nos tratar o nosso pecado, o nosso ego, o nosso erro, mudar a nossa mentalidade. E muitas das vezes nós buscamos Jesus como, irmão? De forma no bom, por amor, como é que você disse? Não. Eu não conheço quase ninguém que buscou Jesus por amor. Todo mundo chega aqui na igreja com algum problema e quer que Jesus seja o jeito da lâmpada. Jesus, tu tem que fazer. Calma, Deus vai te tratar primeiro. Deus ele vai te lapidar, ele vai te moldar, ele vai tirar tudo aquilo que não agrada a ele. Ele tem que te limpar totalmente, ele tem que te dar uma nova mentalidade, um novo caráter. Ele tem que entender o que é esse amor, o que é a graça, o que é o poder dele, o que é o prazer de estar na presença do Senhor, o que é ser feliz. Ser uma garrafa de cerveja, sem droga, sem bebida, sem chamar palavrão, sem fazer coisas erradas. Você tem que sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Só Ele que pode te trazer uma felicidade que você não vai ter noção do que é ser feliz. Irmão, droga ela mexe com o quê? Serotonina, ela te dá prazer. Se eu for te dizer que eu usei quase todas as drogas, eu só não usei essas drogas que são injetáveis aí, mas o resto, eu dizia, irmão, prazer é usar droga. Fala, irmão, usar droga é uma coisa muito, prazerosa, momentânea e destrutiva. Tu dá ontem conversando com os jovens lá da célula sobre maconha, tu vê, o jovem lá, todo mundo fuma vários alunos num monte de um colégio de classe média de 16 anos, sabe que tem alunos na sala deles que fumam maconha. A porta de entrada para as outras drogas. Prazer momentâneo. E você pode ter o Espírito Santo dentro de você que vai te fazer feliz 24 horas por dia. Essa felicidade aí, irmão, quando você ora, quando você medita na palavra, quando você está em comunhão com os irmãos, ninguém vai te dar, só Deus pode te dar.
Eu vim trazer uma mensagem de salvação hoje. Não sei porque eu troquei a mensagem que eu ia pregar sobre Jacó. Estudei tanto sobre Jacó, tenho até com o livro de Jacó, mas Deus me levou para o outro lado. E a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que aquela mulher vai ser colocada diante de Jesus, pega em adultério por seus acusadores. Sempre vai ter alguém para nos apontar. Sempre vai ter alguém para olhar para o teu passado. Sempre vai ter alguém que vai dizer: rapaz, esse aí era todo errado, vivia na rede, na droga, enganava, mentia. Irmão, o amor de Deus veio sobre Paulo. Quem era Paulo? O cara que caçava crente. Se fosse hoje, se tivesse um doido aí tacando fogo nas assembleias de Deus e falando que tinha raiva de crente, de pastor e tudo, nós ia lá, tem que morrer. Um monte de crente falando lá do Guilherme de Pádua. Irmão, eu não quero saber se ele matou a atriz lá. Não posso fazer nada. Se ele vivia na carne, cheio de demônio, mas agora a palavra de Deus, ele teve um encontro com Jesus, Jesus transformou ele, mudou ele, fez ele um pastor. Eu não estou nem aí. Eu acredito que a salvação chegou na vida dele. Aleluia. A misericórdia, o perdão. Quem era Paulo? Perseguidor de crente. Um homem que, é crente, então bora dar uma pisa, bora matar, mas tem que morrer. Mas quando Jesus quando ele tem um projeto, irmão, isso é muito forte. Jesus, ele tem um projeto. E Jesus muda a mentalidade, transforma a vida, transforma o cara. Pode ser o pior psicopata que existe. Jesus transforma a vida dele. Vão ter pessoas que vão olhar para o passado e vão dizer: esses dias mataram aquele Pedrinho, um matador, não foi? Matou aí. Quando ele era novo, ele só matava, ele tinha raiva de bandido. E ele começou a matar muita gente. Pegou 30 e poucos anos, não foi? 32 anos que ele ficou preso. Está lá, se batizou, estava na bênção, tu planta e uma hora tu pode morrer. Mataram ele, mas eu acredito que ele está na glória. Pode ir lá no dó, de vez em quando eu escrevo lá, só para fazer uma polêmica, um debate. Esse daí eu tive que falar lá, escrevi um monte de versículo, aí o pessoal do mundo vem bombardeando. Eu falo: o que importa é que ele aceitou Jesus e está na glória. Ele não merece. Que Jesus é esse? É o Jesus que transforma, é o Jesus que muda, é o Jesus que vai lá, muda a vida da pessoa. Aquela pessoa a gente vai ver através dos frutos. Estava em adultério Jesus, homens malignos que tentavam, e eram conhecedores da palavra, eram pessoas que estavam ali no círculo, no meio, estavam lá, mas por inveja, ciúme, queriam pegar Jesus. Talvez tinha inveja daquela mulher, o texto não diz. Talvez eles conheciam a vida dela e falaram: essa daí a gente vai pegar ela. Mas o texto diz que Jesus estava lá, escrevendo no chão. Eu não vou te revelar porque Jesus não mandou, senão eu ia te revelar o que ele escreveu lá. Porque todo mundo diz que tem a revelação do que Jesus escreveu lá no chão, não é? O texto não é, a Bíblia não está dizendo, mas tu pega e fala no YouTube, tem um monte lá. Sou profeta, o Espírito Santo me revelou. Só sei que Jesus estava lá. Olha aí, Jesus foi pega em adultério. O que nós devemos fazer com essa mulher? Aí Jesus esquadrinha o coração. Ei, podem tentar qualquer coisa contra ti, mas Jesus, ele conhece a mente. Aleluia. Ele esquadrinha o coração, ele sabe aquele projeto do inimigo, o projeto das pessoas contra a tua vida. Tu está aqui fazendo a vontade de Deus. Se os teus inimigos estão tentando armar
Aleluia. O Senhor está no controle de tudo. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Aí o texto vai dizer que Jesus, olhando para eles, glória a Deus. Aí ele perguntou, e ele levaram assim para prová-la ter alguma coisa que eu acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido, porque insistiram na pergunta. Ele se levantou e disse: aquele dentre vós, se estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esses homens aqui, eles eram homens muito religiosos, e eram vários. Um olhou para a cara do outro e falou: eu conheço o teu pecado, eu também sei o teu. Então nós não temos condições de apedrejar, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. A diferença dela para ele é que aqueles homens ali estavam ali, olharam para o pecado deles, mas não tiveram coragem de se arrepender. Né? Tem gente que ouve a palavra te confronta, mas ele não tem coragem de dobrar os joelhos a Jesus. E Jesus está batendo. Está batendo na porta do teu coração. Aí tu está lá duro. E Jesus está querendo fazer a obra. Jesus está querendo libertar. Jesus está querendo. Aqueles homens eram homens. Eles viviam ao redor de Jesus. Ouviam a palavra que Jesus pregava. Mas eles estavam com o coração duro. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha certeza do que eu queria. Vou te falar, eu fui decisivo. Eu fui para a igreja na intenção: hoje eu vou entregar minha vida para Jesus e nunca mais eu volto para esse mundo. Eu fui, irmão, eu falei: eu vou aceitar Jesus hoje, é hoje. Tentaram me forçar muitas vezes na igreja. Falaram: não, bora. Eu me lembro que eu tirava o brinco, eu botava uma camisa social, sentava lá no último. Quando eu ia lá na igreja da minha avó, sentava lá no último. Eu falava: olha, se você me chamarem lá na frente, nunca mais eu entro na igreja. Eu falava isso, aí eles ficavam: não. Aí eles até assim, o pregador, o pessoal falava: olha, ele está lá, mas não mexe com ele, deixa ele lá no canto dele. Entendeu? Mas nesse dia eu fui decisivo. Falei: Jesus vai mudar a minha vida. Jesus, ele tem uma história para mim. Eu não posso. E quem pregou para mim era uma ex-namorada minha, que pegou e me impregnou minha mente com a palavra. Ela falava: olha, eu lembro que ela falava: João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele está fazendo tu usar droga, tu fazendo todas essas coisas erradas. Eu falava: Jesus pode, só ele pode. Eu não tenho força para lutar contra essa força que tem dentro de mim. Mas eu posso tomar a decisão e dar o primeiro passo. O resto é Jesus que vai fazer. Aí eu tenho que determinar: não, Senhor, eu vou marchar. Eu vou marchar. Eu não sei como vai ser, porque a gente não sabe. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não sabe o que vai ser. A gente só sabe que a gente está entregando. E quando você entrega por completo, Jesus faz o resto. Cadê teus acusadores? Ninguém, todo mundo jogou a pedra, ficou só quem diante de Jesus? Só a mulher. Só ela ficou ali prostrada. Só ela estava ali diante dele. Bota o fundo aí, varão, que eu já estou terminando. Glória a Deus. E aí ele diz: então aqueles ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência. Olha o que o texto diz. E eles foram que... Não, irmão, é interessante isso. A nossa consciência, ela pesa. Sabe como tu adivinha quando tu está no erro? Quando a tua consciência te acusa. Independente do que tu está fazendo.
Eu vou contar essa aqui, é rápido. Eu estava dentro da boca de fumo pregando a palavra. Eu e mais um amigo meu, dentro da boca. E era uma clínica, você sabe o que é uma clínica? O traficante liberava em cima para um monte de viciado usando droga. E um viciado lá, 20 anos usando droga, filho de um promotor, ele falou para mim assim: meu irmão, durante 2 anos da minha vida eu não consegui largar a droga. Eu consegui largar a droga, fui pro D-Job, virei crente, ia pro culto oração do meio-dia, culto à noite, e ele começou a contar, viciado, ele gosta de contar toda a vida dele, né? Aí ele contando a história dele, aí eu falei: meu Deus, esse homem conseguiu se libertar, mas agora olha ele fumando pasta, conversando comigo. Aí eu falei: Valeu, como foi que tu voltou para essa vida? O traficante lá chamou ele, eles foram lá para cima de noite. Aí eu estou lá na rota dos escarnecedores. Dias depois eu estou aonde? Na rota dos escarnecedores. Com os meus ex-amigos. Rodinha, lá na Praça do Jaú, pastor. Deus vem. Deus, próprio Deus. O viciado desce do ônibus, vem, pega na mão de todo mundo. Olha Deus usando o viciado para mim. Deus usa, irmão. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, o momento que Ele quer. Ele pegou na mão de todo mundo, pegou na minha mão e me olhou assim no olho. E falou: ei, você não me perguntou lá na boca como foi que eu voltei para o mundo? Eu falei assim: não. Falou: olha ao teu redor, com quem tu anda. A minha consciência foi assim. Eu acho que se ele chegasse assim, desse um tapão, eu acho que esse ainda foi pior a consciência. Porque eu fui para casa com minha, eu falei: o que eu estava fazendo aí? Naquela roda, com aquelas pessoas. Quero meus amigos, eu já convidei para a igreja, alguns eu já levei, mas eu não tenho mais que fazer mais nada ali. Ali faz parte do meu passado. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para quem Ele quer. A consciência daqueles homens acusou eles que eles não poderiam apedrejar ela. Aí o texto, para eu encerrar aqui, o texto diz assim: quando Jesus se ergueu, não vendo mais ninguém, mas além da mulher, disse à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Disse ela: ninguém, Senhor. Assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Só que ele vai soltar uma palavra aqui que é muito forte. Vá, não peques mais. Vá, não adulteres mais. Vá, não minta mais. Vá, acaba com esse teu egocentrismo. Vá, acaba com prepotência. Vá, não te acha melhor do que ninguém. Vá, foge do pecado. Vá, eu estou aqui te liberando perdão, estou te liberando aqui. Olha, a partir de hoje tu é uma nova criatura, um novo ser, uma nova mentalidade. Eu vou fazer uma nova história na tua vida. Vá e não peques mais. Fica de pé dando glória a Deus e aleluia.